Oi? Oi, mãe. Já saí? Sim. Posso falar? Essa semana é a última. Não. Não quero. Por quê? Eu não posso. Porque eu não posso. Não quero sair, não preciso me explicar. Tanto faz, mãe, mas eu não posso. Eu não quero. Não aguento mais ficar fora. Não, vocês não têm ideia do que vai acontecer, Williams. Vocês não têm ideia. Conta. Tá, a gente chegou lá, né? Aí a gente ficou esperando. Aí, daqui a pouco, ele pegou, começou a conversar, né? A gente começou a conversar um pouquinho, assim. Aí ficou um clima meio estranho, assim. Do nada a gente conversou, assim, umas conversa básica, sabe? Mas daí a gente pegou e parou do nada. Ficou bem estranho, sabe? Eu fiquei assim, sabe aquela cara? Sabe aquele... Sim, daí eu peguei, e daí ele começou assim a falar assim, perguntar, né? Que dia da semana tu tem aula e tudo mais. Daí eu peguei e fiquei assim, meu Deus, socorro. Exatamente.
Aí eu comecei a mandar mensagem pra Larissa. Não vai pedir nada mesmo? Esses dias eu encontrei meu vizinho enquanto eu caminhava. Ele voltava para casa e se deparou comigo na rua. Ele viu que eu olhava para as árvores e me abordou de dentro do carro. Falou que queria construir coisas lá atrás, que a prefeita precisava de votos e queria construir uma igreja lá atrás. É proibido, é uma área de preservação. Ele contatou o Ministério Público e pediu para mim alertar ele caso viesse alguém estranho por ali. Fiquei pensando bastante. Isso é mais alguma metáfora? Alguma anedota? Tá, olha, eu não quis ser grosso. De qualquer jeito é difícil de entender quando tu quer falar algo verdadeiramente ou só falar por falar. Há 2 dias atrás, eu e meu pai fomos pro centro da grande metrópole. É engraçado usar aqueles ternos. Tem que procurar muito bem as gravatas certas pra ti. Mesmo que pareçam todas iguais, algumas simplesmente não servem. Não que elas não caibam no teu pescoço, só que algumas não te entregam a seriedade que alguém usando um terno tem que ter. Eu pensei inclusive em comprar algumas luvas, umas bem solenes, de cor e tudo. Mas foi só uma ideia boba. Terno e a calça já cumprem o papel. Muitas vezes é bom não inventar, né? Imagina chegar no escritório vestido desse jeito. Todo mundo te olhando enquanto passa. Parecendo um palhaço de circo. Tem gente que simplesmente não tem noção do que é apropriado. Eu entendi isso quando meu pai me apresentou um cara chamado Juscelino. Sabe quem ele é, né? A gente entrou num arranha-céu e foi até o último andar. O escritório do cara era no último andar. A porta abriu sozinha quando ele chamou a gente. Tudo era arejado, com um barzinho, umas poltronas de couro, com tudo, nossa! Dava pra ver a cidade inteira dali. Quando eu terminar aqui, eu vou direto pra lá. Eu vou herdar a posição do meu pai. A gente aproveitou depois pra ir no shopping, aquele grandão, bem no meio da cidade. Ele me apresentou um novo restaurante na praça de alimentação. A gente comeu lá, é muito bom, meu Deus. Na hora da sobremesa a gente foi ver o que tinha, né? Mas era muito caro e muito pouco. Um docinho, nada a ver. A gente foi pra uma loja geral. Uma loja bem grandona. Tinha de tudo. Era tudo bem mais barato lá. A gente foi pra seção de chocolate e eu decidi que eu queria um... Mas eu esqueci que tu se aborrece com esse tipo de conversa, né? São superficialidades, né? Tu pode falar o que quiser e aceitar as premissas que melhor te servirem. Eu nunca falei nada do contrário. Eu disse que isso me incomodava, porque eu precisava falar aquilo no momento. Agora é indiferente. De qualquer jeito, nossa, eu tô muito feliz. Não preciso ficar preocupado com essas coisas mais. Agora eu posso focar no time. Só me preocupar com o time e com a academia. Acho que eu vou comer uma pizza hoje. Depois da aula eu vou passar lá na pizzaria que a gente comeu com meus pais no Natal passado, lembra? Meio cara, mas uma vez só não tem problema. Tem uns sabores que não são nada comuns. Um que me marcou foi o camarão com toranja. Eu lembro direitinho. Nem tem toranja no Brasil. Eu não faço ideia de como eles conseguem essa fruta. Lembra de quando a gente se conheceu? Tudo aconteceu em menos de uma semana. Foi um arrebatamento total. Toda a angústia era amparada de imediato, sem dificuldade nenhuma. Por que tu diz isso? Não tem nada a ver. Eu só falo isso porque eu te fiz uma pergunta e nunca tive a minha resposta. Na semana em que nós dois ficamos próximos,
A gente foi passar o fim de semana em Gramado. A princípio eu não queria ir, não queria gastar, nem te fazer gastar. Eu aceitei no fim, mas mesmo assim fiquei com certo remorso, já que tu ia pagar tudo. De qualquer jeito, a cidade era linda, com algo no ar que te faz sentir fora daqui. Eu nunca falei em voz alta, mas foram 2 dias incríveis. Naquela época, eu ainda conseguia acordar cedo. Acordar com um certo prazer, digamos assim. Nem senti o tempo da viagem até lá. Parecia que eu havia acordado no lugar mesmo onde a gente desembarcou. A vida ganhou forma, mesmo com toda aquela neblina. Demoramos para fazer o check-in. Tamanha graça que eram as ruas de lá. Só perto do horário de almoço que nos lembramos, não é? Nossa, a arquitetura, a civilidade, os laguinhos, o sopro do vento. Mas sim, naquele dia, no primeiro dos 2, algo me impressionou, sem que eu tivesse percebido. Já no entardecer, nós 2 passeávamos pelo extremo da cidade, de mãos dadas, depois de visitar aquela loja de chocolate. De repente, começamos a ouvir um barulho repetido de cascos batendo no concreto. Quando viramos a esquina, lá estava o começo de um desfile de cavalos e cavalheiros. Ainda não havia aquela multidão de pessoas para tirar fotos e gravar vídeos. Mal tinha começado. Eles acenaram pra gente e para algumas pessoas que passavam por ali. A gente assistiu às fileiras passando e passando. Mas já ao final dela, um deles ficou para trás. O cavalo branco se recusava a se mover. Ele relinchava, rodopiava, balançava a cabeça, mas não andava. O homem que montava ele não se conformava com a situação. Demorou para perceber que não adiantava xingar ou esperar algum colega de desfile ajudar ou tentar acalmar o cavalo com carinho. Ele colocou a mão no parte de trás da cintura e tirou um chicote negro. Prendiu aquilo e advertiu o cavalo que tinha de obedecê-lo, como se o cavalo pudesse entender o que ele dissesse. A mesma situação se repetiu. Nada mudou. Ele começou a chicotear, sem piedade. O corpo do cavalo estralava a cada golpe. Não acho que ninguém além de nós assistia aquilo. Mas um homem correu aos berros na direção deles. Não deu para entender nada do que dizia. Acho que não falava palavras. Ele parou do lado do cavalo e abraçou o pescoço dele fortemente. Chorava. Chorava como uma criança. E apertava mais forte ainda. Se apoiou nele e não largou, como se tivesse chegado ao momento final dos 2. Soluçava alto, urrava de tristeza, de piedade, de alguma coisa. E não lembro de mais nada desse momento. Só recordo que voltamos pro hotel, jantamos e tiramos as roupas. Foi nossa segunda vez. Mais tarde da noite, já deitados no escuro, eu fiquei pensando nos acontecimentos do dia, como sempre faço. As coisas repassavam e eram revividas na minha mente. Eu pensei e lembrei do cavalo, do homem, do chicote. Eu olhava pro teto, mas não enxergava nada. Derramei uma lágrima e me virei para ti. Eu precisava perguntar algo. Precisava do fundo da alma de uma resposta sincera e extraordinária. Pronunciei cada palavra com seriedade. Entonei a voz com cuidado. Mas você já tinha dormido. Tá tudo bem? Enquanto tu falava, eu me lembrava assim. Eu não me lembro direito daquele final de semana, mas foi bom. Sem dúvidas. Muito bom, muito bom. O homem e o cavalo.
É. Mas que pergunta tu queria fazer? Ah, isso não importa agora. Bom, tu sabe, né? É aquela coisa sempre. Se tiver mal, pode falar comigo. Eu sou teu namorado, né? E tô aqui pra isso, né? Claro. Por que quis falar isso agora? Ah, deve ser porque me assustei hoje com um comentário de uma amiga minha no trabalho. Ela disse em certo momento que não aguentava mais o trabalho e a faculdade, ficar fora de casa. Esse tipo de coisa. Disse que queria se matar. Nossa, que horrível! As outras pessoas sabem. Tem que avisar os familiares e os amigos. Fala com a tua chefe. Ela deve poder fazer algo. Tem que fazer algo, né? Meu Deus. Bah, que coisa, hein? Tomar cuidado. Fala de que mesmo que tu tem hoje? Tchau, Narcisa.